Olá, como vai? Esse é o seu canal Chegou a Hora e eu sou o Jonathan Conceição. Estamos aqui estudando as profecias. Esse é o seu canal das profecias, né? Canal Chegou a Hora. E se você gosta de profecia, eu encorajo você a assistir os nossos vídeos do canal e deixar aí o seu like, o seu positivo, né? E o seu comentário. O que você acha desse assunto? O assunto das profecias da Bíblia Sagrada. Estamos estudando o livro de Daniel na Bíblia Sagrada e o título principal é Daniel e o Grande Conflito. Já estudamos desde a introdução, capítulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e estamos no capítulo 11. Na verdade, o capítulo 11 ele é composto por 10, 11 e 12. O assunto está presente nesses 3 capítulos, né? E nós estamos estudando. Esse já é um tema longo, na verdade, né? E eu gosto de saber o que vocês estão achando, gosto de ver os comentários, muitas pessoas participam, colocam outros textos da Bíblia, dão contribuições que eu acho muito válidas. Agora, para a gente estudar as profecias da Bíblia Sagrada, é importante a gente ter uma conexão com o Pai, com o Espírito Santo. Então vamos orar, pedindo sabedoria, pedindo orientação para compreendermos a palavra de Deus. Ore comigo. Querido Pai Celestial, eu louvo o Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela revelação da Bíblia Sagrada. Obrigado pela revelação em Jesus Cristo. Querido Jesus, obrigado por ter enviado o Espírito Santo a essa terra. Divino Espírito Santo, nos dê sabedoria e o conhecimento necessários para compreendermos as profecias da Bíblia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos estudando aqui o Daniel e o Grande Conflito. Eu tinha dito a vocês que Daniel 11 era meio complexo, né? Não era bastante complexo. E estamos indo aí, né, devagar, mas estamos avançando a cada estudo. Eu gostaria de sugerir àqueles que não assistiram ainda às demais aulas, voltem, entre ali na introdução, depois capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e vão seguindo em frente, até chegar na aula de hoje. É óbvio que cada aula você tem um entendimento completo, mas quando você estuda cada uma delas, você compreende melhor as profecias de Daniel. Está bem? E se é a primeira vez que você está assistindo aqui o canal Chegou a Hora, por favor, dê uma vasculhada aí nos demais vídeos que nós temos aqui no canal. Está bem? Se inscreva. Acione esse sininho também, o sininho da bênção, né? E deixa o seu like profético aí, né? Profetizando que o canal está muito bom, tá bom? Claro que eu estou fazendo uma brincadeira com vocês, mas é importante que quando você dá aí o seu positivo, você coloca o seu comentário, isso ajuda no crescimento do canal. E o canal é distribuído para mais pessoas e mais pessoas entram em contato com essa verdade da palavra de Deus. E Ellen White, ela diz que há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Então vejam, nós estamos vivendo nos últimos dias e a luz que Daniel recebeu foi dada para o nosso tempo. E por isso que você está aqui comigo estudando o livro de Daniel. Veja como é importante estudar. E por que Deus compartilha conosco esse conhecimento? O conhecimento das coisas que passaram, mas também o conhecimento das coisas futuras. O profeta Amós, no capítulo 3, no verso 7, ele diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre revela o que ele vai fazer. E ele revelou a Daniel, que viveu lá 6 séculos antes de Cristo,
como seria o futuro, como seriam os impérios que viriam. Nós começamos a estudar aqui Daniel 2 através daquela estátua, né, com a cabeça de ouro simbolizando a Babilônia. Estudamos Daniel 7, a mesma sequência, mas agora com mais detalhes, um leão simbolizando a Babilônia. Depois nós vimos ali na estátua o peito de prata, que em Daniel 7 é um urso, e em Daniel 8 é um carneiro, a Medopérsia, o segundo reino nas profecias de Daniel. Depois veio a Grécia, simbolizada pelo ventre de cobre, e o leopardo em Daniel 7, e o bode em Daniel 8, simbolizando a Grécia, o período que esse império estaria dominando sobre a terra. Deus antecipando isso a Daniel. Posteriormente, Daniel viu também o Império Romano personificado nas pernas da estátua, simbolizado pelas pernas da estátua, por um animal terrível, espantoso, em Daniel 7, e por aquele chifre que ia crescendo ali em Daniel capítulo 8, não é? Depois nós vimos, na sequência, os pais se dividem, simbolizado na estátua pelos pés, em parte de ferro, em parte de barro, simbolizado no animal terrível espantoso pelos 10 chifres. Os pais se dividem, e realmente isso aconteceu no ano 476 de nossa era. E na sequência vemos aí um outro poder surgindo entre os chifres, um chifre pequeno, simbolizando o período que Roma papal estaria dominando sobre a terra. E Daniel ouviu, inclusive, o período de tempo que esse poder estaria dominando sobre a terra. Um período de 1260 anos. E aparecia, inclusive, quando começava e quando terminava. Começou em 538 e terminou em 1798, quando o papado foi destituído pelas forças de Napoleão, não é? E dali iniciou-se então o tempo do fim. Desde 1798, aqueles que estudam as profecias estão estudando e esperando a volta de Jesus. Também ao estudar Daniel 8, Daniel 9, vemos aquele grande período de 2.300 anos que terminou em 1844 e ali inicia a parte final da profecia, que é o juízo investigativo. O juízo das pessoas que ou já morreram e mesmo aqueles que estão vivos, para que Jesus volte e separe completamente ali o joio do trigo, né? Os bons dos maus, como ele diz. Veja como tudo isso foi se cumprindo. Por quê? Porque profecia é história escrita antecipadamente. E nós fomos vendo no livro de Daniel, especialmente em Daniel capítulo 10, 11, que estamos estudando, que existe um grande conflito entre Miguel, que é Jesus, e Satanás, o inimigo de Jesus, né? O tema básico do livro de Daniel é o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal, e a vitória de Deus e aqueles que estiverem ao seu lado. Então, por trás dos bastidores existe uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra entre Miguel e Satanás, uma guerra entre Jesus e seu adversário. E o livro Exaltai-o, na página 290, diz que o mundo caído é o campo de batalha, ou seja, esse planeta é o campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se que ele fosse o teatro em que seria resolvido a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte nesse conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. E nós vimos a atuação desse poder do mal através do tempo. Nós analisamos aí um livro chamado Em Rota para a Ocupação Global, onde o autor, chamado Gary K., ele coloca ali a origem das sociedades secretas, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo a atuação do dragão nesses poderes, né? Como lá da Babilônia, do Egito, da Índia, da Pérsia, da Grécia,
vieram as antigas religiões de mistérios, e dali surgiram a bruxaria, a feitiçaria, a adivinhação, o espiritismo, práticas ocultas, religiões orientais. Também dali partiu o cabalismo entre os judeus, o gnosticismo também no início do cristianismo, os cavaleiros templários, na época das cruzadas, né? Os rosacrucianos que ainda utilizam a egiptologia como parte da sua adoração. E aí vem as sociedades secretas, a maçonaria, Illuminati, e dali aparecem as sociedades teosóficas, as muitas seitas do século XIX, e o movimento Nova Era, que acaba bebendo da doutrina dessas religiões orientais, das práticas ocultas, né? E nós estivemos, então, analisando um pouco de tudo isso, né? Dessas sociedades secretas, e falamos no último vídeo sobre justamente os jesuítas, como eles aparecem nesse cenário final, após a reforma, para justamente lutar contra o protestantismo. Se você não assistiu, dá uma assistida no último vídeo que colocamos ali, e de certa forma eles acabam se unindo ou fazendo parte dessas sociedades secretas. E é por isso que Ellen White diz no Grande Conflito: assim, sob novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. E ela diz mais, ainda na página 518, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Ainda bem, né? Maranata. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e preencher as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e impenitência, até que termine a mediação do Salvador. Então, quando a gente olha essa linha de tempo da guerra entre Miguel e Satanás, e fomos passando uma a uma, estamos aqui em 2025, quando gravamos esse vídeo, quase 6.000 anos de pecado, né? Durante esse período, esse anjo caído tem influenciado aí sociedades secretas, impérios, religiões, né? As pessoas passam a ouvir o inimigo de Deus e acabam sendo usadas pelo inimigo nessa guerra do bem contra o mal. E hoje nós vamos falar sobre o tema o dragão e os Estados Unidos. Sim, porque os Estados Unidos, embora tenha sido usado também por Deus em algumas ocasiões, tem sido usado grandemente pelo inimigo de Deus, o dragão, a serpente. E nós vamos dar uma olhada nisso, não somente hoje, mas nos programas daqui para frente, né? Agora, para analisar isso, a gente tem que estudar também o Apocalipse. Ellen White diz, em um de seus escritos, uma conexão maravilhosa é vista aqui entre o universo do céu e este mundo. As coisas reveladas a Daniel foram depois complementadas pela revelação feita a quem? A João, na ilha de Patmos. Esses dois livros devem ser cuidadosamente lidos. E aí ela diz, Apocalipse é um livro selado, mas também é um livro aberto. Registra eventos maravilhosos que ocorrerão nos últimos dias da história da Terra. Nele, a mesma linha de profecia adotada como em Daniel. Deus repetiu algumas profecias, mostrando assim que se deve dar importância a elas. O Senhor não repete coisas que não têm grande importância. O estudo do Apocalipse encaminha o espírito às profecias de Daniel, e ambos apresentam importantíssimas instruções dadas por Deus ao homem, relativas a fatos a acontecerem no final da história deste mundo. Então vejam vocês, a gente vai, para conseguir entender o livro de Daniel, especialmente essa parte final de Daniel capítulo 11, é preciso estudar também o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem algumas linhas proféticas, né? Nós já vimos, inclusive, no estudo do Chegou a Hora, você vai ver alguns estudos do Apocalipse ali.
Existe uma conexão no tempo, né, que a gente tem que levar em conta. Para compreendermos essa parte final de Daniel capítulo 11, é importante o estudo do Apocalipse. Eu tenho um vídeo aqui chamado A Linha do Tempo do Apocalipse. Eu vou repetir algumas coisas aqui para você compreender, e aí a gente vai utilizar isso na compreensão de Daniel capítulo 11, está bem? Vamos dar uma olhada então nessa linha do tempo do Apocalipse, iniciando pelo capítulo 12. E eu vou começar lendo Apocalipse 12, 7 e 8. Lá diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E aí vem o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então a linha do tempo do Apocalipse começa justamente aqui, porque retrata eventos que aconteceram antes da criação da terra. É verdade que o verso 1 também trata disso, e a gente vai ler ele aqui no decorrer, mas essa é a linha do tempo do Apocalipse. Houve uma batalha no céu antes da criação da terra, um anjo se rebelou e houve essa guerra entre Lúcifer, um anjo de luz, e Miguel, Jesus, lá no céu. E aí eles são lançados aqui na terra, onde ela acaba enganando a Eva, né? Se torna o príncipe deste mundo. É por isso que é chamado de a grande serpente, porque ele utilizou uma serpente como médium. Vamos ler o verso 1 e verso 2 do livro do Apocalipse. Diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Eu não vou explicar todos os detalhes do livro do Apocalipse aqui, mas é importante saber que no Apocalipse, quando aparece mulher, está falando de uma igreja. E no caso dessa igreja, onde aparece essas 12 estrelas sobre sua cabeça, simbolizando os 12 apóstolos que fundaram a igreja, e é uma mulher pura, então nós estamos falando da igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ou a igreja cristã pura, o povo remanescente de Deus. E nós temos aqui o dragão, né? E ali por trás dessa mulher. Se você ler, por exemplo, o verso 3 e o verso 4, diz assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. Então nós temos aqui 2 personagens, a mulher, representando a igreja de Cristo, o povo de Deus, e o dragão, Satanás. Mas ele não está sozinho. Veja que diz que ele levou 1/3 dos anjos do céu. E vieram para a terra essa diabarada toda, né? E eles estão na terra aqui infernizando o planeta Terra, né? Promovendo guerras, engano, destruição, morte, doenças. Tudo que tem de ruim veio com esse grupo, né? E aí o verso 4 e 5 diz: e o dragão, que você já sabe que é Satanás, parou diante da mulher, ou seja, o povo de Deus, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Vejam, aqui nesse texto da Bíblia, o dragão representa Satanás, ele para diante da mulher, que representa o povo de Deus, mas também representa Maria, que era representante da humanidade e que daria à luz um filho varão. Quem é esse filho? Já adivinhou, né? Jesus Cristo, exatamente. E o dragão queria destruir Jesus Cristo já no nascimento. Veja que quando Jesus nasceu, ele usou ali Herodes tentando matar a Jesus quando criança. Um anjo teve que orientar a família sagrada ali a fugir para o Egito para proteger Jesus, né?
E o verso 5 diz, e deu à luz um filho, Jesus, um varão, que há de reger as nações. É Jesus, o nosso rei, não é? O rei do reino eterno, simbolizado na pedra de Daniel, né? Que vai voltar e vai ser o rei deste planeta. Ele é o rei do universo, na verdade ele já é o rei. O reino foi usurpado pela serpente, pelo dragão, né? Mas no verso 5 ainda diz que o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, Jesus vem à terra, nasce, né? Morre, ressuscita e vai para o céu. É arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso tudo no Apocalipse, né? Está contando ali em forma de simbolismo. Então, quando a gente coloca isso aí na nossa linha do tempo, Apocalipse 12, 7 a 9 fala do dragão. Uma batalha no céu, que aconteceu há milhares de anos atrás, não sei quanto tempo, né? Tem o Raul Seixas, que foi há 10 mil anos atrás, tem uma música assim, eu nasci há 10 mil anos atrás, falando do diabo mesmo, né? Mas eu não sei se é 10 mil anos, não, ele falava isso, né? Mas veja, houve essa batalha há milênios atrás, e ele foi lançado no abismo, posteriormente ele vem à Terra, engana Adão e Eva, né? Fala, inclusive, em Apocalipse 12, verso 1, que foi 1/3 dos anjos foi lançado com ele aqui na Terra, né? 1 e 2. E fala que esse dragão começa a perseguir a mulher, o povo de Deus, começa a perseguir a humanidade, né? A mulher está grávida, ou seja, simbolizando que viria ali um Messias, o Filho de Deus, né? Como de fato veio, e Maria nasceu. E o dragão tenta matar esse filho, mas ele é arrebatado para o céu, Apocalipse 12, verso 5. E aí continua o livro do Apocalipse nessa linha do tempo, capítulo 12, verso 6 e o verso 14, diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então nós temos aqui um período de tempo. Esse período de 1260 anos é o período que aparece em Daniel capítulo 7 também. O período de domínio da igreja papal. Né? Período de perseguição. Então nós temos aqui esses 1260 anos de perseguição, do ano 538 a 1798, e aí a mulher, a igreja de Deus, foge. Ela vai para outro lugar, para um lugar menos habitado, né? Esse povo de Deus foge para os Estados Unidos, após 1798, né? Ou nesse período, e ali forma uma nação, a nação protestante naquele período, né? Hoje a coisa está meio bagunçada, mas quando saem de lá, é uma nação, é um povo peregrino, um povo que foge, né, da perseguição, funda uma nação livre, com liberdade religiosa, né, com grandes ideais, uma nação próspera, né? E aí na nossa sequência, nós vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, verso 1 e 2, diz o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Bom, a gente já sabe que é dragão, mas agora o que é besta? Aparece aí essa besta, né? E um detalhe, aí diz que essa besta era semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão. Vejam que essa besta, ela tem partes daqueles impérios que estudamos em Daniel capítulo 7. Veja só, ela tem um pouquinho ali da Babilônia, que é o leão, um pouquinho da Grécia, que é o leopardo, um pouquinho do urso, que é a Medopérsia, né? Agora, quem seria então esse poder? Nós já vimos que dragão simboliza Satanás. Apocalipse 12, 9 fala, a antiga serpente, né? O dragão, chamado diabo, Satanás.
Quando você lê Daniel 7:23, lá diz: a besta que você viu, o animal que você viu, são reinos, são poderes. Então essa besta é um poder dos últimos tempos, né? Depois lá de 1798. E aí o mar. O mar são povos, nações, né? E o fato do mar estar bravio significa guerras, contendas, né? Lutas. Então a gente pode ler o seguinte em Apocalipse 13, 1 e 2, colocando aí um pouco da interpretação profética. E eu pus-me, diz João, sobre a areia do mar, um lugar com muita gente, porque a água simboliza gente, muito habitado, né? E vi subir do mar uma besta, um reino, um poder que surgiria agora, depois desse período dos 1260 anos, né? Ou pelo menos estaria subindo ali, mas seria uma mistura, né? Seria uma mistura. Eu não vou entrar em detalhes sobre as 7 cabeças, os 10 chifres, as 10 diademas, né? Mas vou ver aqui sobre a besta, porque nós estamos olhando mais detalhadamente Daniel. Então, para ligarmos Daniel com o Apocalipse, e aí diz: a besta que viera semelhante ao leopardo, seus pés como urso, né? Sua boca como de leão. Então esse reino tinha um pouco de cada império do passado. E quem deu o poder foi o dragão. O dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então nós temos aqui, nesses dias finais, o Vaticano como um reino utilizado pelo dragão, de acordo com Apocalipse capítulo 13. E ele, a Igreja Romana, ela tem um pouquinho de cada coisa desses impérios do passado. Mas olha o que acontece no verso 3. Diz assim: e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Que ferida foi essa, né? Vamos colocar aí um pouquinho da nossa interpretação profética. E vi esse poder, o papado, uma de suas cabeças como ferida de morte. A ferida aconteceu em 1798 com as tropas de Napoleão. Nós estudamos isso quando estudamos Daniel capítulo 7. O general Berthier vem e prende o Papa, e o Papa acaba morrendo lá na prisão, né? No seu exílio. Então foi uma ferida de morte. Mas agora o Apocalipse diz que a sua chaga mortal foi curada. É por isso que o papado está aí. Houve uma cura. Vamos ver já daqui a pouco. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão. Olha que nos últimos dias, no tempo do fim, vai ter uma adoração satânica. Adoraram o dragão, a Satanás, que deu à besta o seu poder. Mas adoraram também a besta, o papado, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Você vê que o Papa anterior é um Papa santo, é adorado, né? E outros papas anteriores também foram beatificados e são considerados santos. Quando é que essa ferida foi curada? Vamos analisar aqui o que aconteceu em 1929 com o Tratado de Latrão. Ali houve um tratado, foi assinado um tratado, onde foi restaurado os Estados do Vaticano. E é interessante que quando você olha esse Tratado de Latrão, os jornais da época, eles noticiaram assim: cura de uma ferida de muitos anos. Não parece o cumprimento de Apocalipse capítulo 13? E ainda diz o jornal: Vaticano novamente em paz com a Itália depois de uma longa guerra. Isso aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1929. E foi lançado, inclusive, esse diploma comemorativo onde aparece Pax Laetitia. E quando você analisa, Pax relembra a Pax Romana, a paz romana, né? A paz com Roma.
E Laetitia é a deusa romana da alegria, que aparece em algumas moedas romanas. Né? É interessante como a Igreja Romana bebeu muito da doutrina dos imperadores romanos, como já vimos aqui. Né? E quando você estuda um pouco sobre o que aconteceu aí nesse período, justamente em fevereiro de 1929, você vai aprender que o Tratado de Latrão foram acordos entre o Reino da Itália, sob o rei Victor Emanuel III, com seu primeiro-ministro Benito Mussolini, e a Santa Sé, sob o Papa Pio XI, para resolver a questão romana de longa data. O tratado foi assinado em 11 de fevereiro de 1929 e o parlamento italiano os ratificou em 7 de junho de 1929. O tratado reconheceu a cidade do Vaticano como um Estado independente sob a soberania da Santa Sé. O governo italiano também concordou em dar à Igreja Católica Romana uma compensação financeira. Parece que a ferida, então, começava a ser curada, embora o jornal noticiou que estava curada. Mas sabe, no dia 15 de novembro de 2002, foi a primeira vez que o Papa foi ao parlamento italiano, o Papa João Paulo II, e falou no parlamento. E o jornal Zenit noticiou assim: a visita do Papa ao parlamento italiano marca a completa reconciliação da Igreja e o Estado. E o historiador católico Pietro Scopola, ele diz assim: a visita do Papa ao parlamento italiano marca a completa reconciliação da Igreja e o Estado. E aí, diz mais, Roma, 15 de novembro de 2002, a visita de João Paulo II ao parlamento italiano, na quinta-feira, traz uma reação positiva do público italiano e da opinião política ao abrir uma nova era de cooperação entre a Igreja e Estado. De acordo com o historiador Pietro Scopola, a presença de João Paulo II no parlamento italiano marca uma reconciliação completa e incondicional com as instituições italianas. Então, quando você lê Apocalipse capítulo 13, verso 3, onde diz: "E vi uma de suas cabeças como ferida de morte", em 1798, pelas tropas de Napoleão, e sua chaga mortal foi curada, realmente aconteceu isso, especialmente nessa data aqui, quando o Papa fala no parlamento italiano em 2002, e a gente pode dizer que a profecia foi se cumprindo. Foi se cumprindo. E aí o jornal ainda noticia: o aplauso e gritos de "Viva el Papa" atingiu o clímax com um grande aplauso no final. O Papa chama a Itália de seu segundo lar e recentemente foi feito cidadão honorário de Roma. Mas somente em 1929, a Itália e o Vaticano reconheceram uma a outra como entidades soberanas. A sua chaga mortal foi curada. A profecia se cumprindo. E aí toda a terra se maravilhou após a besta. E toda a terra se maravilhou após esse poder. Apocalipse 13, verso 3. Então a gente pode dizer que Apocalipse 13, dos versos 1 a 2, se refere a esse poder do Vaticano. Tem outros detalhes, eu não vou falar deles aqui agora, mas percebam como a profecia cumpre de forma impressionante. Mas também Apocalipse 13 fala de um outro poder, de uma outra besta. Já vimos que besta, um animal, é um poder. Essa outra besta, ela não sobe do mar, ela sobe da terra. No mar é um lugar que tem muita gente, e essa besta sobe de um lugar que tem pouca gente. Né? Essa besta que sobe da terra é semelhante a um carneiro, com 2 chifres.
né? E temos lá em Apocalipse 13, 11 a 18. Vamos ler. Diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Vamos identificar essa outra besta, que também fala como o dragão, ou seja, o dragão utiliza também essa besta, esse poder, né? E ela faz as pessoas adorarem aquela primeira besta, aquela que foi curada, ou seja, o papado, não é? Mas diz mais aí: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Nós vamos ter um problema de adoração, mas a pergunta que faz é: que poder é esse? No programa de hoje vamos identificar esse poder, não vamos entrar em todos os detalhes. É outra besta que sobe da terra, um lugar que tem pouca gente, um poder que sobe de um lugar que tem pouca gente, que tem 2 chifres como um cordeiro, fala como um dragão, ou seja, o dragão ou Satanás a usa, exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, tem um poderio no mundo todo, faz com que toda a terra adore a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Creio que essa parte ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Faz grandes sinais, faz fogo do céu descer à terra, engana todo mundo pelos sinais que foi permitido fazer. Nós vamos estudar sobre isso ainda. Tem poder para dar vida à imagem da besta, ou seja, dá poder a esse outro reino e faz com que os que não adorem a imagem da besta sejam mortos. J.N. Andrews, John Nelly Andrews, foi um pioneiro adventista, na verdade foi o primeiro entre os líderes da igreja adventista ao publicar um artigo identificando a besta de 2 chifres de Apocalipse 13 como Estados Unidos da América. Estados Unidos da América do Norte. E Ellen White, posteriormente, no Grande Conflito, ele escreveu: que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América. E ela continua dizendo no Grande Conflito: e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. E segue dizendo o livro: foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Esses princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Milhões têm aportado às suas praias e os Estados Unidos alcançaram um lugar entre as mais poderosas nações da Terra. Ah, profecia, história escrita antecipadamente. Então nós temos aí esse poder nos últimos dias. Então quando a gente colocou na linha do tempo de Daniel capítulo 11, vocês se lembram? Daniel 11, verso 2, falando da Medo-Pérsia, Daniel 11, dos versos 3 ao 15, da Grécia, Daniel 11, do verso 16 a 20, Roma no seu período pagão, depois Daniel 11, 21 a 39, Roma
mas o seu período papal. E mesmo dentro do período papal, a gente dividiu aí os versículos. Se você não estudou, volte, estuda lá novamente, que é muito interessante como o profeta foi recebendo essas informações do anjo. Então, os versos 21 a 22, tratando ali de Roma papal, dos versos 23 e 24, mais detalhes, dos versos 25 a 30, o período das cruzadas, né? E finalmente 31 a 39, um período em que o engano vai tomando conta da igreja romana, usada pelo dragão, usada pelo mal, o período ali da reforma e a contra-reforma, né? A perseguição, a Inquisição. E a gente colocou, inclusive, esse gráfico comparando as profecias, né? De Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel capítulo 11 a 12. E nós paramos aí no verso 39 do capítulo 11. Então viemos lá com Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, mas interrompemos no verso 39, não é? Fomos identificando cada um desses reinos, desses poderes, no caso a Medo-Pérsia, Daniel 11, verso 2, depois colocamos a Grécia, Daniel 11, dos versos 3 ao verso 15, depois Daniel 11, 16 a 20, referente ao Império Romano, depois Daniel 11, 21 a 39, falando de Roma papal. Então nós temos essa lista, ou essa linha do tempo de impérios, né? Paramos aí em Roma papal, nos dias de hoje, mas também dissemos que Roma papal, embora em 1798 tenha tomado aquela paulada, aquela ferida, de acordo com Apocalipse 13, a ferida foi curada e ela permaneceria até o fim dos tempos. A profecia foi se cumprindo, porque profecia é história escrita antecipadamente. Você se lembra que eu havia colocado em Daniel 11 sempre um rei ao norte de Israel e um rei ao sul de Israel. E no caso, o último rei que nós vimos, o único poder que nós vimos ao norte de Israel, era o Vaticano, o papado. E ao sul de Israel, os muçulmanos. E vimos então essa guerra entre esses dois poderes, influenciando o Estado de Israel ou o povo de Daniel. Agora nós temos aí um outro poder que aparece em Apocalipse 13, mas nós vamos colocá-lo aí dentro de Daniel capítulo 11, dos versos 40 em diante, para seguir a mesma linha profética, não é? E esse país, esse poder, este reino é os Estados Unidos da América do Norte, que vai entrar agora a partir do verso 40 do capítulo 11 de Daniel, né? Ellen White diz: uma nação, apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América, de acordo com o grande conflito na página 440. Então, eu já vou antecipar para vocês que Israel está ali, ao sul estão os árabes e os muçulmanos, mas o Reino do Norte, a partir de agora, eu considero os Estados Unidos da América do Norte, porque eu tenho que ligar com Apocalipse 13, que fala dos eventos finais que ocorrerão. E Daniel está falando do mesmo evento, só que Daniel está dando alguns detalhes e o Apocalipse 13 está dando outros detalhes, mas o período é o mesmo, né? Então nós temos aí esses dois poderes, essas duas bestas no livro do Apocalipse. Uma que sobe do mar, que representa o Vaticano, e outra que sobe da terra, que representa os Estados Unidos. Uma coisa interessante é que essas duas bestas do Apocalipse têm algo em comum. Olha só, na verdade tem várias coisas em comum, mas uma especificamente, Apocalipse 13, verso 2, diz que foi o dragão que deu o seu poder, o seu trono e grande poderio para a besta que sobe do mar. Ou seja, para o poder do Vaticano. E o mesmo acontece em Apocalipse 13, 11 a 12, daquele que sobe da terra e falava como o dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Nós vemos o dragão influenciando os dois. Esses dois poderes dos últimos tempos.
esses dois poderes desse poder chamado besta, né? Besta, na verdade, é um animal, né? Dos últimos tempos. Nós vamos então agora focar o nosso estudo de Daniel 40, ou melhor, Daniel 11, verso 40 em diante, nos Estados Unidos da América. Embora pareça que tudo esteja contaminado pelo dragão, pelo inimigo, você pode ter certeza que Deus está no controle da história. Ele já previu cada detalhe. Veja que ele compartilhou com o profeta os reinos que viriam, o que iria acontecer. E a gente já sabe o final da história, não é? Nós que vivemos nos últimos dias e estudamos as profecias, você que estuda aqui no canal Chegou a Hora, você vê como tudo se cumpriu e a gente está aguardando apenas o reino eterno de Cristo, quando o dragão vai ser destruído. As profecias são impressionantes, é por isso que 2 Pedro capítulo 1, verso 19 e 21, vou ler na nova versão transformadora. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Eu sei que você que estuda aqui no canal Chegou a Hora, sua mente está se abrindo, você está sendo iluminado, né, pelos profetas, pelas profecias. E aqui preste atenção ao que os profetas escreveram. E 2 Pedro ainda diz, acima de tudo saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Daniel falou da parte de Deus. João, no Apocalipse, falou da parte de Deus. E aqueles que têm estudado as profecias aqui no canal Chegou a Hora, têm percebido que Deus previu cada detalhe, né? Cada detalhe, especialmente Daniel 7, com detalhes, né? Datas, né? Que a gente coloca numa linha do tempo. Eu gosto muito de ver como Deus tem o controle de tudo e como Ele compartilha com o ser humano. E a gente que conhece o que vai acontecer no futuro, a gente já se prepara no presente, não é? Deus é muito bom. Que o Senhor nos dê entendimento para reconhecermos que estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, que chegou a hora da volta de Jesus, né? Que você possa se preparar, possa se apegar a Deus, porque se você tem estudado comigo aqui as profecias, está vendo que chegou a hora, né? Que chegou a hora da volta de Jesus. Estamos nos dias finais, as profecias praticamente já se cumpriram. Que Deus nos ajude nesses dias finais, quando parece que o engano está prevalecendo, né? Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelas profecias da Bíblia Sagrada que indicam que estamos vivendo no tempo do fim. Estamos alegres que em breve teremos o privilégio de ver Jesus voltando em glória e majestade. Nos dê a graça, Senhor, de irmos morar contigo no céu. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, se você assistiu até agora, é porque você gosta das profecias da Bíblia Sagrada. E se você gosta, deixe aí o seu like, o seu positivo, né? E também me diga o que você tem achado desse conhecimento que eu tenho compartilhado com você. Coloque aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal Chegou a Hora, se inscreva, assista aos outros vídeos que temos aqui, né? Vamos ajudar no crescimento desse canal para que mais pessoas, milhares de pessoas, possam também conhecer as profecias da Bíblia Sagrada. Então, compartilhe a bênção que você tem recebido nas suas redes sociais, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar das sociedades secretas. Essa sociedade secreta tem sido usada pelo dragão em muitos lugares do mundo e também no Brasil. Elas se infiltraram nos Estados Unidos e nós vamos ver o papel
dessas sociedades secretas no capítulo 11. Ficou curioso? Então não perca o nosso próximo vídeo, está bem? Agora lembre-se que chegou a hora. Chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!